Existe um detalhe que quase ninguém percebe. Na Bíblia, anjo não é um tipo de ser, é uma função. A palavra vem do grego angelos, que significa literalmente mensageiro. Isso muda completamente a forma como entendemos essa classe, porque indica que os chamados anjos não são definidos pela sua natureza, mas pela sua missão. Dentro da tradição teológica, especialmente a partir da sistematização feita por Pseudo-Dionísio, o Areopagita, e posteriormente aprofundada por Tomás de Aquino, os anjos ocupam o nível mais baixo da hierarquia celestial. Mas esse nível mais baixo não significa inferioridade. Significa proximidade máxima com o mundo humano. É o ponto onde o invisível encosta na realidade visível. E isso muda tudo. Porque quanto mais próximo algo está da percepção humana, mais ele precisa se adaptar a ela. Se você observar os relatos bíblicos com atenção, existe um padrão que se repete. Toda vez que um anjo aparece, a reação humana inicial não é admiração. É medo. Mas esse medo quase nunca vem de algo claramente assustador. Ele vem do contrário, da normalidade excessiva. Em Gênesis 18, Abraão está sentado à entrada da sua tenda. O dia está quente. O deserto é silencioso. Nada parece fora do comum, até que ele levanta os olhos e vê 3 homens. Não há luz, não há som, não há anúncio, não há ruptura da realidade. São apenas viajantes. Abraão reage de forma totalmente humana. Ele corre até eles, se curva, oferece água, pão, descanso. A conversa acontece como qualquer outra. Tudo parece cotidiano demais para levantar suspeitas. Eles comem, eles falam, eles permanecem. E durante todo esse tempo, nada indica o extraordinário. Só depois o texto revela que aquilo não era apenas um encontro comum. E aqui está o ponto mais inquietante. Se não fosse revelado, nada naquele momento teria sido interpretado como sobrenatural. O invisível passou despercebido dentro do comum. Em Lucas 2, 9, os pastores estão no campo. A noite é normal. O trabalho é repetitivo. O silêncio é constante. Nada sugere mudança, até que algo acontece. Não é descrito como um objeto que chega. É descrito como uma presença que envolve. A glória do Senhor o cerca, e imediatamente a percepção humana entra em colapso. Eles não entendem antes de sentir, e a reação é automática. Medo. E a primeira frase que surge do mensageiro é sempre a mesma: não temais. Mas essa frase só existe porque o medo já aconteceu. O padrão se repete. O anjo não chega como evento, ele chega como continuidade. Como se sempre tivesse estado ali, até o momento em que deixa de parecer normal. Em Gênesis 19, 2 visitantes chegam a Sodoma. Eles entram na cidade sem aviso, sem espetáculo, sem distinção imediata. São tratados como viajantes comuns. Lot os recebe como pessoas normais. A cidade os vê como homens. Nada sugere intervenção. Nada sugere julgamento. Até que depois, o texto revela que aquela presença já carregava uma decisão anterior à percepção humana. E aqui está o ponto mais desconfortável. Eles não chegaram para decidir. Eles chegaram para executar algo que já estava decidido. Em Hebreus 1, 14, os anjos são descritos como espíritos ministradores enviados para servir. Isso estabelece uma definição clara. Eles não existem como indivíduos autônomos. Eles existem como função. Em Daniel 6, Daniel é lançado na cova dos leões. Durante a noite, nada é mostrado ao observador humano. Não há espetáculo. Não há descrição de manifestação visível. Mas, ao amanhecer, há resultado. Daniel está vivo. O ponto central não é o evento visível, é o processo invisível. Em Salmos 103, 20, está escrito que os anjos são poderosos em força e executam a palavra de Deus. Aqui existe uma tensão fundamental. Eles têm poder,
mas não têm escolha. Eles não decidem, eles executam. Em diversos relatos bíblicos, os anjos aparecem como homens comuns, sem distinção evidente, sem sinais imediatos de algo sobrenatural. Isso não é coincidência narrativa, é um padrão. A forma não é fixa, a forma é funcional. Eles assumem a forma necessária para que a interação seja possível dentro dos limites humanos. Abraão conversa, Lot conversa, pastores vivem sua rotina. Em todos os casos, existe um instante inicial em que nada parece extraordinário. E esse é o ponto mais importante. O extraordinário não se apresenta como extraordinário. Ele se apresenta como normalidade, até o momento em que deixa de ser. Os anjos são a classe mais próxima da humanidade dentro da estrutura bíblica. Mas isso não significa que são compreendidos. Pode significar exatamente o contrário. Porque aquilo que interage com o humano precisa se adaptar às limitações da percepção humana. Os anjos operam como uma interface entre o invisível e o visível, entre o comando e a execução, entre o absoluto e o humano. E talvez o ponto mais importante seja este: o erro não está em não perceber o extraordinário. O erro está em supor que o que parece comum é necessariamente comum, porque às vezes o invisível não aparece como ruptura. Ele aparece como cotidiano, até o momento em que o cotidiano revela que nunca foi apenas cotidiano. E você já se inscreveu no nosso canal? Comente e compartilhe o vídeo. E até o próximo vídeo.